A paz do Senhor, meus queridos, uma boa noite para todos vocês. Que alegria estarmos aqui mais uma vez nessa segunda-feira abençoada por Deus. Hoje, dia 2 de março de 2026, estamos aqui, falando da Base Missionária Fortaleza de Sião, em Pedrógão de São Pedro, Castelo Branco, Portugal. E é muito bom estar com você mais uma vez nessa transmissão maravilhosa, falando aqui sobre batalha espiritual. E hoje eu estou muito entusiasmado com a nossa aula de hoje, com aquilo que vamos conversar hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre a guerra entre os dois reinos, né? Vamos introduzir esse tema, vamos falar um pouquinho a respeito disso e prosseguindo assim no nosso estudo a respeito de batalha espiritual. Eu espero que o Espírito Santo me conceda graça para estar falando e a você também, graça para ouvir e receber aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Se é algo que você já conhece, amém, eu acredito que vai acrescentar alguma coisa aí ao seu conhecimento sobre batalha espiritual. Se é algo novo para você, olha, por favor, anote, ore a Deus, examine isso, veja isso com muito carinho, porque o nosso objetivo é trazer luz sobre textos bíblicos, é trazer luz sobre esse grande tema das Escrituras, um tema tão esquecido, um tema que não é abordado por muitos pastores hoje, que é o tema de batalha espiritual. E nós já temos falado aqui ao longo das aulas que temos, que esse é um grande déficit, é um grande problema da igreja de hoje, não é? Fica a dever muito aos seus membros, quando você não instrui os seus membros a respeito de que nós estamos numa guerra, nós estamos em batalha espiritual. Uma vez que você tomou o lado de Jesus, você se tornou inimigo do inimigo das nossas almas. Você se tornou mesmo contrário a toda a força do mal que opera neste mundo. E opera sim com o objetivo de desviar, de fazer as pessoas voltar atrás, muitas vezes infiltrando dentro das igrejas, tentando manipular as coisas aí dentro, tentando muitas vezes distorcer verdades, tentando muitas vezes incutir doutrinas falsas dentro da igreja. Estamos aí numa grande guerra. Como você sabe, o reino de Deus avança, o reino das trevas contra-ataca. Jesus Cristo é vencedor, porque já venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu tudo, e a igreja está aí nessa grande batalha, caminhando, defendendo, levantando a bandeira do Calvário, levantando a bandeira da cruz de Cristo, aquele sacrifício que trouxe a paz, que trouxe o perdão e que criou, aleluia, um novo povo do qual fazemos parte. Essa nova criação de Deus, que nasce com a ressurreição de Cristo, ela aleluia, nós fazemos parte dessa criação e isso é maravilhoso. Nós vamos orar e vamos iniciar a nossa meditação. Hoje temos aqui a boa companhia do Caio e da Carol, que vai estar nos conduzindo nesse momento de adoração ao Senhor. Eu espero que o Espírito Santo te leve a esse momento de adoração, que o Senhor fale consigo, que haja uma abertura no mundo espiritual aí sobre a sua vida, no momento enquanto você adora a Deus, e na sequência a gente vai voltar aqui e vamos estar abrindo esse assunto aí poderoso, não é? A guerra entre os dois reinos. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar com meus amados mais uma vez nessa segunda-feira, e eu glorifico o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui tu tens feito coisas extraordinárias, e essa noite não será diferente. Eu creio que o Senhor ministrará e falará a muitos corações aqui para a glória do teu nome, Senhor. Venha estar conosco, venha nos ajudar, ó Deus, conduzindo-nos neste momento especial de ministração, que o Senhor esteja conosco e que tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus. Vamos passar então agora para o Caio e a Carol, que vai estar nos conduzindo nesse momento especial de adoração a Deus. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor?
estamos de volta, aleluia. Depois dessa adoração, desse louvor, estamos de volta aqui. Então vamos primeiramente ler o texto. O texto está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o Senhor diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras são ditas pelo Senhor, a serpente, não é? Ali depois de Deus, depois da queda do homem e Deus encontrar o casal ali e decretar ali o que seria, né? Qual seria a pena do homem e da mulher, ele também vira-se para a serpente, é claro, né? O diabo transfigurado ali, e ele vai dizer exatamente que ele havia colocado aqui uma inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Então, vamos primeiramente conversar um pouco a respeito disso, vamos entrar aqui sobre essa realidade, a realidade que não pode ser ignorada, a realidade que não pode ser deixada de lado. Meus queridos pastores, meus queridos irmãos, irmãs, queridos que nos assistem nesta noite, desde o início da revelação bíblica, nós somos informados de uma realidade espiritual permanente. Existe uma inimizade estabelecida por Deus entre os dois reinos. Isso é algo inconteste, está nas Escrituras, e nós cremos piamente nisso. Há apenas duas linhagens espirituais em operação na história do homem, ou seja, a semente da serpente e a semente de Cristo. Nós, como nova criatura que somos, nascidos em Cristo Jesus, pela obra do Espírito e da ação do Espírito na palavra, nós nascemos de novo para uma viva esperança, conforme diz Paulo. Nós fazemos parte desse grande exército do Senhor. Nós fazemos parte da igreja, que é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, né? Fazemos parte dessa nova criação, que é também chamado de semente de Cristo. Essa oposição não é meramente cultural, não é a luta do cristianismo com o judaísmo, ou contra o islamismo, ou contra o budismo, ou o hinduísmo. Não é uma guerra entre religiões que está falando aqui. Não é a guerra entre homens, liderança dessa ou daquela igreja. Não se trata disso. Não é uma guerra cultural, não é uma guerra social, não é também uma guerra psicológica, né? Ela é uma guerra espiritual, e isso precisa ser deixado claro. Eu tenho batido nessa tecla muitas vezes, para que você possa entender que você está no meio de uma guerra. É uma guerra espiritual, é uma guerra invisível aos olhos naturais, mas profundamente real. Esta batalha em que você está inserido nela, é uma batalha real, é uma batalha que todos os dias você está engajado nela. Todos os dias você enfrenta as forças opositoras do mal, porque o Senhor decretou isso. Eu porei inimizade, né? Porei inimizade. Nós não temos comunhão com as trevas, irmãos. Que comunhão, disse Paulo, existe entre luz e trevas? Que comunhão existe entre os filhos de Deus e os filhos de Belial? Que comunhão existe entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios? Não há comunhão, não há como unirmos a isso. Nós estamos aqui para declarar em nome do Senhor que somos igreja, nós somos povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele esclarece que a nossa luta, conforme o texto que lemos aqui na semana passada, não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais nas regiões celestiais. É aí que deve concentrar a nossa batalha. Portanto, o conflito que enfrentamos no ministério não é um conflito ocasional, não, senhores. Ele faz parte da constituição do mundo caído. Nós vivemos no mundo que em Adão ele caiu, e esse mundo caído, ele faz oposição com a nova criação de Deus, que é a igreja do Senhor. Então, desde o nascimento natural, o homem está inserido dentro de um ambiente de conflito. Quando você nasce, né, você já nasce dentro de um mundo de conflitos, de batalhas, de lutas, né? Pelo novo nascimento, você passa então a compreender esse conflito, você passa a entender e aonde você está, a dimensão desse conflito. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo. Aqueles conflitos que outrora você não entendia como descrente, e eu digo isso por experiência própria, que como descrente eu não entendia
o porquê de tantas mazelas, de tantas coisas, por que a vida, né, era da forma que era. Mas depois que você conhece Jesus, se torna uma nova criatura, o Espírito Santo começa a te dirigir pelo caminho desta grande guerra espiritual e passa a te esclarecer quais são as nuances dessa guerra. E aqui está uma verdade pastoral importantíssima para você. Se queres captar isso, guarde lá essa frase. Não devemos esperar o fim da batalha antes do fim da jornada. Não devemos esperar o fim da batalha antes do fim da jornada. A batalha termina quando a jornada termina. A jornada pode terminar com a morte, ou a jornada pode terminar com o arrebatamento da igreja. Aí termina a batalha, aí termina essa guerra. Essa guerra que travamos, essa guerra que lutamos, ela vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida, até aquele momento em que ou que nós vamos estar com o Senhor, por meio da morte, ou que o Senhor venha até nós e nos leve para estar para sempre com Ele e para a glória dEle. Enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivendo aqui neste mundo como nova criatura que somos, nós estamos diante de conflito espiritual. Então, grande parte do desgaste ministerial hoje, e desgaste na fé de muitos crentes hoje, surge porque ainda nos surpreendemos com o combate espiritual. Eu fico às vezes admirado de crentes que se surpreendem pelas oposições, quer tirar a coisa no braço, quer vencer pela força da carne, quer achar que é uma perseguição do professor contra o filhinho dele, quer pensar que é o patrão que está perseguindo, quer pensar que é o colega de trabalho que está te perseguindo. Gente, acorda para a realidade, acorda para a realidade. Você está no meio de uma grande guerra, e o inimigo vai usar os instrumentos que ele puder usar para te derrubar e te destruir. O que você tem que entender é que por trás de todas as mazelas que existe um demônio que guerreia e que luta para tentar desmoralizar você. Porque, claro, se ele desmoralizar você, se ele abater você, se ele destruir você, se ele lançar você a perder, ele não está atingindo somente você, ele está atingindo o seu Cristo. Ele está atingindo aquele a quem você pertence. O alvo dele não é você, você não é nada para ele. O alvo dele é o Senhor Jesus. E por isso você tem que se posicionar. É a sua responsabilidade entender o mundo espiritual e guerrear as guerras do Senhor aqui neste mundo, no nome de Jesus. Agora, qual é o cenário dessa guerra espiritual? Estamos diante de dois sistemas espirituais em confronto. De um lado estão Satanás, as suas hostes espirituais do mal, operando e atuando. Do outro lado está quem? A igreja do Senhor Jesus, o povo que foi comprado com seu sangue, chamado para testemunhar de Deus e viver uma vida para Deus e em Deus aqui neste mundo. Você foi chamado para ser uma testemunha. Jesus disse, vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Aleluia. A testemunha aqui é aquele que tem um testemunho. É aquele que tem algo a falar a respeito, não é? Há muitas pessoas que dizem, não, mas como eu posso ser testemunho de Jesus? Eu vou falar daquilo que eu ouvi dizer. Não, você não vai falar daquilo que você ouviu dizer. Você vai falar daquilo que você viu, que você experimentou, que você estava presente. Você vai falar da grande libertação que Jesus trouxe para a sua vida. Você estava perdido, mas hoje você foi encontrado por Cristo. Como Paulo, ele vai dizer, vós em outro tempo vivia nessa mesma prática, mas foste lavado, foste redimido, foste transformado pelo poder do sangue de Jesus. Você está livre para testificar, para testemunhar que a vida de Deus é real, que Jesus é real, que a cruz ela é o instrumento de libertação, que a cruz é um instrumento de vida, é aí que começa tudo na nossa vida, onde termina o velho homem, começa o novo homem. Aleluia! Isso é maravilhoso. Então, estamos diante de um grande confronto maligno, com forças espirituais da maldade que estão confrontando contra a igreja do Senhor. Mas há uma promessa para a igreja. Jesus falou em Mateus 16 que nem as maiores autoridades do inferno
prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra a igreja não há encantamento, irmão. Contra o povo de Deus não há o que o inimigo possa fazer. Nós já somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Mas nós estamos dentro da batalha, onde precisamos testemunhar e testificar dessa grande verdade espiritual, que é a fé que uma vez nos foi dada. Judas vai dizer para batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos crentes. Mas precisamos afirmar com toda a clareza pastoral o seguinte: o diabo jamais foi, nem será páreo para Deus e para o seu povo. Ele nunca foi e nunca será. Ele é um inimigo vencido. Mas ele muitas vezes, ainda mesmo sendo vencido, ele exerce uma certa influência sobre a vida de pessoas. São pessoas que às vezes estão na igreja, são servos do Senhor. Mas o inimigo está aí tentando, de alguma maneira, colocar as suas patas, não é? Sobre a vida dessas pessoas. O conflito não é sobre quem vencerá. O conflito não é sobre quem vencerá. Porque nós já estamos do lado do vencedor. Nós estamos do lado de Jesus, querido. Nós estamos do lado do vencedor. Então o conflito não é sobre quem vencerá no final. O conflito é sobre quem permanecerá firme no processo. É isso que Paulo está dizendo, para que possamos estar firmes nos dias maus, resistir os dias maus. Firmeza espiritual, querido, é disso que se trata. Porque a vitória, nós já sabemos, é da igreja. A vitória, nós já temos certeza, é da igreja do Senhor. Aleluia, é o canto dos vencedores dos últimos tempos. Aleluia. Oh, glórias a Deus. É como aquela grande multidão que João não pôde contar, que estava ali debaixo do trono e glorificava, que estava com palmas nas suas mãos. Aleluia. Nós somos já mais que vencedores, meus queridos, por aquele que nos amou. Paulo vai dizer que ele estava confiante disso. Querido, não é questão de quem vai vencer no final, mas é a questão de quem vai permanecer firme no processo. Quem vai estar firme, como Paulo diz, e havendo feito tudo, ficai firme, estáis, pois, firme. Aí vai falar de toda a armadura de Deus, que é a nossa garantia, a garantia de que permaneceremos firmes, para a glória do Senhor. A estratégia do inimigo, qual é a estratégia principal do diabo? A estratégia principal do diabo é neutralizar o espírito de combate da igreja. E ele usa várias coisas para neutralizar a força de combate da igreja. Ele tem a sua forma de agir aí. A narrativa de Israel nos dias de Saul é uma ilustração perfeita disso. Saul era rei de Israel. Os filisteus representam a força maligna opressora contra Israel. Saul era rei. E a Bíblia vai dizer que não havia espada alguma em Israel. Não havia ferreiros em Israel. Só havia duas espadas, uma estava com Jonatas, outra estava com Saul. E o povo saiu para a guerra contra os filisteus, usando instrumentos agrícolas. Usando apetrechos agrícolas para vencer, para lutar contra os filisteus que vinham contra eles. Agora, quem são os filisteus? Os filisteus não são nada, irmãos. Quem eram os filisteus? Não era nada, eram incircuncisos. Eles fizeram muita frente no tempo de Saul, mas vê se eles fizeram graça no tempo de Davi. Quando nós entendemos quem é o nosso adversário, ele pode se levantar como ele quiser levantar, mas ele vai ser neutralizado em nome de Jesus Cristo, porque a vitória é em Cristo. A vitória para o povo de Deus é em Cristo. Amém? Os filisteus não representavam nada nos dias de Davi. Por que não representava? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e lutava as guerras de Deus. Todo mundo com medo do Golias. Davi chega e diz: esse incircunciso filisteu, quem é ele para guerrear contra o exército de Deus vivo? Quem é ele? Queridos, o segredo está nisso. O segredo está no discernimento espiritual, na capacidade de olhar para as coisas e ver nelas
o que de fato elas são, aos olhos do Senhor. Então, quando nós olhamos para essa condição caricata de Saul, o povo morrendo de medo, todo mundo tremendo, os filisteus vindo, e eles não tinham o que fazer porque eles não tinham armas, eles não estavam preparados para a guerra, não tinham um exército como deveria ser. Irmãos, essa é a estratégia do diabo. O inimigo busca retirar do povo de Deus a capacidade de lutar. Não é isso que o diabo está fazendo com a igreja? Com muitos crentes, está minando a nossa capacidade de lutar. Nós não temos espada, nós não temos, irmão, não há em nós muitas vezes capacidade de lutar. Muitas vezes eu vejo crentes que dizem: o que eu posso fazer? O diabo está saqueando, como os midianitas saqueavam Israel no tempo de Gideão. O diabo está saqueando, está entrando dentro das casas, das famílias e levando cativo. E as pessoas dizem somente o seguinte: eu fiz o que eu tinha que fazer. Meus queridos irmãos, por favor, levante a cabeça. Você faz parte do exército de Davi, o exército vencedor, onde os filisteus não significavam nada, era um povinho derrotado. Aleluia! Você não faz parte do exército de Saul. Você é daqueles que fugiu para a caverna de Adulão, aleluia, em protesto contra o ministério de Saul, que é um ministério da carne, o ministério da inveja, da ira. E você estava abraçando o novo de Deus, o tempo novo do Senhor, que veio com Davi. Abra os seus olhos para isso. Nós não temos tempo para entrar nos pontos desta mensagem, dos que foram a Davi na caverna de Adulão. Muitos olham para a caverna de Adulão como sendo um lugar ruim. A caverna de Adulão é um lugar de separação, meu querido, entre aqueles que estavam revoltados com a situação espiritual que estavam vivendo e diziam: não dá mais, nós precisamos buscar algo diferente e novo. E Davi representava o novo de Deus, Davi representava o pensamento de Deus em relação a todas as afrontas dos filisteus. Aleluia! A estratégia não é apenas atacar. O inimigo não quer apenas atacar os filhos de Israel. Os filisteus e todo o exército deles não queriam apenas atacar Israel, queria neutralizar a força de combate de Israel. Não é isso que o inimigo está fazendo com a gente, irmão? Quantos cristãos estão aí de braços cruzados, choramingando, lambendo as feridas, como se... Irmão, nós não somos um povinho, nós somos povo de Deus. Nós vivemos debaixo da bandeira ensanguentada do Calvário. Aleluia, a igreja nasceu no fogo do Pentecoste, irmão, e ela rompe no poder e na unção do Espírito Santo. Então, como o diabo trabalha? Primeiramente, ao desestabilizar, ao tirar a força de combate, ele traz paralisia espiritual, medo, paralisia espiritual. O exército de Saul estava tremendo de medo. Senhor, estavam dispersos dentro de caverna nas montanhas, com medo. Querido e querida, você não precisa andar escondido em caverna, não. Aleluia, mostra a sua cara em nome de Jesus. Mostra que você é de Deus, lute a guerra do Senhor, batalhe as batalhas do Senhor, aleluia. Enfrenta esse Golias e diz: olha, você vem a mim com espada e com arco e com flecha, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel que você afrontou. Não deixe que o medo paralise você. O inimigo tenta criar a sensação de que suas forças são esmagadoras. Ele tenta criar uma cortina de fumaça para que você possa pensar: não, está vindo aí um exército muito grande. Ele trabalha para gerar intimidação espiritual, mas não caia nessa não. Não caia nessa em nome de Jesus. A vitória do povo de Deus, creia nisso. Outra coisa que ele faz, quando o nosso poder de combate diminui, ele supervaloriza
o seu poder. Você olha para o diabo como um ser imbatível. Lembra daqueles espias que foram a Israel? Eles foram espiar a terra de Canaã. Eles olharam para os gigantes. Eles se consideravam como gafanhotos, insetos diante daqueles gigantes. Ô irmão, é isso que o diabo quer. Ele quer maximizar o seu poder. Mas em nome de Jesus, aleluia, maior poder está no nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que está do seu lado, aleluia. Como diz o profeta, do lado deles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Oh, aleluia. Lá no Salmo 20, o salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, do nosso Deus. Alguns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O objetivo de Satanás é roubar a confiança do povo de Deus, é minar as suas forças, mas não aceite isso em nome de Jesus. A terceira coisa que essa fragilização que o inimigo traz, essa neutralização de poder, causa confusão na mente e divide os pensamentos. No momento você está dizendo: não, Deus está comigo, eu vou vencer. Basta um pequeno probleminha e você diz: será que Deus está do meu lado mesmo? A sua mão fica frouxa, os seus braços não têm mais força, as suas pernas começam a bater uma na outra, de medo do inimigo, pensamento dividido, confusão. Não, querido, em nome de Jesus. O diabo, ele tenta gerar dúvidas constantes, produzir paralisia espiritual. Um povo confuso não combate. Um povo que não sabe quem é o seu adversário, quais armas possui e quem está do seu lado, não combate, foge. Mas nós não fugimos não, irmão. Nós estamos de pé no nome de Jesus, nós batalhamos as batalhas do Senhor, as guerras do Senhor, nós lutamos. Em nome de Jesus, abra sua mente, abra o seu coração. Oh, aleluia. Outra coisa que esse mal traz é corrupção, que enfraquece o testemunho. Se o diabo conseguir fragilizar a sua força de combate, ele vai fazer com que muitos debandem para o lado do adversário. Muitas vezes em guerras em Israel, muitos por medo, por não ter força de lutar, por achar que estava do lado errado, acabou indo para o lado do adversário. Em nome de Jesus, não deixe que nada venha enfraquecer o seu testemunho diante das nações, diante dos povos. Pecados ocultos, concessões morais, incoerências espirituais retiram a autoridade do povo de Deus. Se você vive uma vida de pecados, você não tem força de combate. O pecado mina a nossa capacidade de combate, e o diabo tem feito isso. As batalhas de Satanás contra o povo de Deus, ela acontece em 3 níveis diferentes. O primeiro nível, ele quer evitar que você entre na batalha. Ele faz de tudo para que você não entre na batalha, para que você simplesmente viva a sua vida, porque assim fica mais fácil para ele. Mas se de tudo você teimar e tentar entrar na batalha, e tentar buscar mais conhecimento, e tentar entender o mundo espiritual que você está vivendo, ele vai tentar de todas as maneiras distrair a sua atenção. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que o seu olhar se desvie do propósito. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Mas se de tudo ele não puder te impedir de entrar na batalha e nem desviar o seu propósito, ele vai criar situações na sua vida que vai minar o seu testemunho diante das nações. Foi assim com Davi. O diabo não pôde vencê-lo, impedi-lo de entrar na batalha. O diabo não pôde tentar criar distração para desviar a atenção. Mas no momento de fragilidade da vida deste homem, onde ele deixou de ir para a batalha, onde ele achou que não precisava ir, ficou em casa, o diabo destruiu o testemunho de Davi. Isso tem acontecido com muitos crentes hoje. Irmão querido, irmã amada, o diabo não tem medo de multidão.
O diabo não tem medo de uma multidão de pessoas. Ele teme um povo preparado. Ele teme um povo que está pronto para a batalha. A esses ele teme. Um povo que sabe usar armas espirituais. Um povo que é poderoso na oração. Um povo que é poderoso no jejum. Um povo que é poderoso, aleluia, e que se veste das armaduras de Deus. Um povo que entende, aleluia, quem está do nosso lado e quem está do outro lado. Oh, aleluia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Diga como Caleb, eles não podem conosco, fugiu a esperança deles, fugiu a segurança. Oh, glória a Deus. Essa é a estratégia do inimigo. Mas temos a estratégia do Senhor. O Senhor também tem a sua estratégia, aleluia. Se o inimigo trabalha para neutralizar o povo de Deus, o Senhor trabalha para posicionar o povo de Deus. Para colocar o povo de Deus em posição, oh glória. Então escreva isso no seu coração. Se o diabo trabalha para neutralizar a força de combate da igreja, Deus trabalha para posicionar a igreja nessa guerra espiritual. E como Deus nos posiciona? Em primeiro lugar, Ele nos posiciona, aleluia, nos mostrando onde estamos e quem somos nele. O Senhor requer um povo que saiba quem é Cristo, quem você é em Cristo. Onde está a sua posição nesse corpo? Qual terreno espiritual você ocupa? Você precisa se posicionar e Deus quer trazer isso para você. Há uma verdade viva aqui dentro disso. Primeiro, a dúvida paralisa o crente. A convicção mobiliza o crente. Vou repetir. A dúvida paralisa o crente. A convicção mobiliza o crente, dispõe o crente para a batalha, para a guerra. Oh, aleluia! A segunda forma, a segunda estratégia de Deus para posicionar o seu povo é a unidade espiritual. Oh, aleluia! Porque quem cria a unidade é o Espírito Santo, e Ele cria a unidade para que, aleluia, você possa olhar para o seu companheiro e dizer, meu irmão, eu estou com você. E o outro vai dizer também, eu estou junto contigo. Oh, aleluia. O Senhor não guerreia por um povo dividido, nunca, jamais. Deus não guerreia por um povo dividido, por um povo separado, por um povo dividido por classes, dividido por cor de pele, dividido por línguas, dividido por isso ou por aquilo. Deus guerreia por um povo unido. Aleluia. A unidade não é apenas organizacional, a unidade ela é espiritual. Precisamos ter um só coração, minha gente, uma só mente e uma só direção. O nosso coração tem que ser igual, como Jeú disse para Abinadab, se o teu coração é igual ao meu, suba na carruagem, e você vai ver o meu zelo pelo Senhor, quando ele foi para destruir a casa de Acabe. Oh, querido, aleluia, a unidade não é apenas organizacional, não é falar a mesma língua, né? Muitas das vezes não é ter a mesma cor de pele, não é se organizar da mesma maneira, não. A unidade está em questões espirituais, um coração, uma mente, uma direção. Não podemos puxar um para um lado e outro para o outro, não podemos ter coração dividido, irmão, não podemos ter mente dividida. Qual é a verdade viva que temos dentro disso aqui? Divisão, separação, sempre favorece o inimigo. Se você quer favorecer Satanás e os seus demônios, então divida. Sabe o que é divisão? Divisão é ter duas visões. É você criar uma visão paralela à visão. E tem muita gente fazendo isso, irmão. Há uma visão clara dada pelo Senhor, uma visão pela qual devemos caminhar,
uma direção do Senhor, mas muitas vezes queremos criar outra visão. Isso aí é fraco, vamos ter que criar isso aqui, para dar um reforço. Por mais que você aparentemente está alcançando vitória, você está perdendo. Você está servindo a um propósito maligno, que é dividir. A divisão só favorece o inimigo, porque ela impede de Deus ir conosco. Deus não entra, Deus não abençoa um grupo, uma organização que está dividida, cada um puxando para um lado. A terceira coisa, irmão, que para Deus nos posicionar, uma visão clara, Deus traz uma visão clara e propósito muito bem definido na nossa vida. Uma visão claríssima. Deus abre os nossos olhos, oh aleluia, oh aleluia. Ele abre os nossos olhos, Ele nos dá propósito muito bem definidos. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que não havendo visão, o povo perece. Quando o propósito se perde, o povo se acomoda, gente. Quando o povo se acomoda, o inimigo avança. A história de Israel confirma isso de uma forma claríssima e repetida. Observe o padrão bíblico. Quando Davi deixou de ir à guerra, ele caiu em pecado. Esse é o padrão. Quando Salomão julgou não haver mais combate, iniciou concessões espirituais. Quando ele imaginou, não tem mais combate, o meu pai venceu tudo, agora é só desfrute, ele começou a fazer concessão. Uma mulher daqui que, eu sirvo esse Deus, eu poderia trazê-lo, pode, bota ele num cantinho lá, fora de Israel, mas coloca lá, fora de Jerusalém, mas coloca lá. Irmão, é isso aí. Isso é uma verdade poderosa nas Escrituras. O que eu posso aprender? Qual é a verdade viva que eu tiro disso aqui? O perigo nunca é apenas o ataque externo. O maior perigo está em algo que está dentro. E o que é que está dentro que pode destruir uma comunidade? A acomodação. Você se acomodar. Você achar que está tudo bem. Está tudo tranquilo. Vamos relaxar, gente. Vamos para o parque. Vamos para o shopping. Não estou falando que é pecado isso não, pelo amor de Deus, gente. Vamos para a praia. Vamos relaxar, porque já somos mais do que vencedores. Jesus já nos deu a vitória. Queridos, aqui na terra, nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos num campo de batalha. Não há tempo de abastecer a carne. Não há tempo de você olhar para as demandas da carne. Como mais que Deus nos posiciona? Ele nos posiciona nos dando um espírito fervoroso e vida ativa no reino de Deus. Ele nos posiciona enchendo-nos do seu espírito e nos dando uma vida ativa dentro do seu reino. Um povo sem propósito é facilmente derrotado. É interessante que tenhamos propósitos definidos na nossa trajetória. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao Senhor. A vida espiritual saudável, ela é dinâmica, irmãos. Ela é dinâmica no serviço, no zelo, na missão, no envolvimento com as coisas do Senhor. Não, eu estou de férias, pastor, agora estou dando um tempo, eu quero ficar parado por um tempo. Irmãos, isso é perigoso demais. Você pode estar se abrindo para forças malignas. Em nome de Jesus, igreja de Deus, acorda em nome do Senhor. Qual é a verdade viva que eu tiro disso aqui? A ociosidade espiritual abre porta para a opressão, para o medo e para o desgaste espiritual. Vou repetir. A ociosidade espiritual abre porta para a opressão, para o medo e para o desgaste espiritual. Se você vê crente desgastado, cheio de medo, oprimidos, isso pode significar que essa pessoa está ociosa espiritualmente.
Em campo de batalha, você não pode ficar catando conchinhas na beira de praia. Você não pode andar aí com a cabeça no nada. Você tem que estar com um propósito definido na batalha em que você está engajado nela. Outra coisa importante que temos aqui, o verdadeiro campo de batalha. Qual é o verdadeiro campo de batalha? Nós falamos da estratégia do inimigo, falamos da estratégia do Senhor, mas qual é o verdadeiro campo de batalha? O verdadeiro campo de batalha é exatamente a vida. Qual é o foco central da guerra espiritual? Não é poder, não é território, não é influência, nunca foi, não se trata disso, não se trata de poder, não se trata de território, nem se trata de influência. As guerras deste mundo se trata de tudo isso, se trata de poder, de território, se trata de influência, mas a guerra espiritual se trata de vida. Aleluia! O inimigo batalha para introduzir a morte. Lembra daqueles discípulos do profeta que decidiram ampliar o lugar da onde estavam, e lá alguém decidiu fazer um caldeirão de sopa e colher umas ervas e trouxe aquelas ervas para dentro de uma panela e começou a cozer aquelas ervas para fazer uma sopa, fazer um caldo, e de repente alguém foi provar aquilo e disse: não tem morte aqui, tem morte na panela. Irmão, a estratégia do inimigo é infiltrar e gerar morte. Aonde o inimigo entra, a morte entra. Está a ver? Morte espiritual, morte de sonhos, morte de propósitos, morte de projetos. Oh, em nome de Jesus, querido e querida, lembre-se disso. O inimigo batalha para introduzir morte, morte espiritual, morte moral, morte ministerial, morte da esperança. Por outro lado, toda a vitória do povo de Deus está ligada à vida de Cristo operando em nós. Aleluia! Jesus falou: quem tem o Filho tem a vida. Glória a Deus! E quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, ter o Filho é fazer parte dessa nova criação de Deus. Aleluia! O ministério cresce por meio de crise, onde conhecemos mais profundamente o poder da ressurreição. Foi assim para Israel, foi assim com a igreja primitiva, foi assim na vida de Timóteo, quando Paulo diz: olha, combate o bom combate da fé, tome posse, aleluia, da vida eterna. O que é tomar posse, minha gente? Não se toma posse distribuindo flores, se toma posse guerreando, avançando em nome de Jesus, combatendo e vencendo no nome do Senhor. Qual deve ser a postura pastoral diante da batalha espiritual? Diante de tudo isso? A vida eterna, irmãos, não é apenas um dom recebido. Ela é um território espiritual a ser preservado, experimentado e manifestado diariamente. Líderes espirituais não podem viver de forma passiva, de maneira nenhuma. Se você é um líder, você não pode viver de forma passiva, meu irmão. Não faça isso. Há 3 atitudes fundamentais aqui: recuar, o que conduz à morte; apropriar-se da vida de Cristo; posicionar ativamente na fé. Então, observe bem, quais são as 3 atitudes que o crente deve tomar relativamente a essa questão? Dizer não absoluto para tudo aquilo que gera morte no meio do povo de Deus. Segundo, tomar posse da vida de Cristo. Terceiro lugar, posicionar-se ativamente na fé. Aleluia! A batalha espiritual não é negada, nem temida. Ela é enfrentada com vida, em nome de Jesus. E eu quero trazer aqui, já está terminando o meu tempo, uma exortação final para os meus queridos pastores e líderes, para os meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo, uma exortação final. Pastores queridos, irmãos e irmãs, o chamado não é para evitar o combate, mas para permanecer firme nele.
Não evite o combate. Mantenha-se firme. Entre para a guerra e mantenha-se firme. Que o Senhor possa preservar o nosso espírito de combate a cada dia. Que Deus te dê capacidade de combate, de guerra. Aleluia. Que Deus fortaleça a unidade da sua igreja, do seu ministério. Que Deus fortaleça a unidade da sua família. Oh, em nome de Jesus. Que Deus renove para a glória dEle a sua visão a cada dia. Que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver com clareza onde você está, meu querido. E que o Senhor te ensine a tomar posse da vida que há em Cristo Jesus. Há uma vida em Cristo, há uma vida para nós. Tome posse dessa vida. Viva de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que possamos dizer com todo o coração, com toda a perseverança, aleluia, aleluia, o que Paulo, o nosso querido Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé até o final. E bendito seja o Deus, o Senhor, como disse o salmista, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, que nos prepara para grandes guerras, para grandes batalhas. Há um levante forte do inimigo. A nossa luta não é uma luta fácil. O nosso adversário, ele não dá trégua. Mas, querido, eu vou repetir, já falei, mas vou repetir mais uma vez. Você está do lado do vencedor. O vencedor se chama Jesus. Ele é vencedor. E você defende a causa dele neste mundo. Você é uma testemunha viva de Jesus aqui na terra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua igreja. Que Deus prospere os seus caminhos em tudo, onde quer que você vá. Que a mão potente dele esteja sobre você e que a glória dele resplandeça na sua vida. Se os homens não se derem conta disso, o mundo espiritual não negligenciará isso. O mundo espiritual verá isso. Amém? Que Deus esteja com vocês, meus queridos. Se tiverem perguntas, é claro, como sempre, você pode enviar suas perguntas. Nós teremos o maior prazer de responder para você as suas perguntas. Amém? Um forte abraço para todos vocês. Nos vemos de volta na próxima segunda-feira, não é? Onde estaremos mais uma vez meditando na palavra e falando sobre batalha espiritual. Que coisa gostosa é poder conversar sobre esse tema. Estou muito entusiasmado e eu sei que desse lado também você está confiante que Deus tem algo de extraordinário nessas ministrações. Senhor, obrigado pela vida do meu querido e minha querida que participou, ó Deus eterno, deste momento, ó Deus eterno de ministração. Que a bênção do Senhor esteja sobre estes e sobre aqueles, ó Deus eterno, que vão assistir posteriormente, ó Deus amado, essa ministração. Que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento para compreendermos cada dia mais as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um bem-aja a todos.